Agora são 13 vitórias nos últimos 14 jogos, gente. Isso não é pouca coisa. Corinthians, estou brincando que é o inimigo do empate, né? Não tem empate. São 14 jogos já. Até um pouco antes, né? Que eu tô pegando esse recorte, mas acho que o empate último deve ter sido, não sei, até mais tempo isso. Mas são 13 vitórias em 14 jogos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades. O que a imprensa vem falando sobre o Corinthians, né? Que venceu o Novo Horizontino naquele jogo maluco. Aquela pressão danada dos mandantes. Porém, o Timão ainda assim com time reserva, com time alternativo, conseguiu vencer mais o jogo na temporada. É claro, já era previsível de que iria sofrer, porém acho que a gente não esperava que sofreria tanto. Mas o mais importante é que conseguiu os 3 pontos, a vitória e ali uma classificação para a próxima fase do Paulistão. Excelente resultado, elogios à postura do Corinthians, que soube ali passar sufoco, né? E soube passar sufoco e ainda assim garantiu 3 pontos que certamente serão muito úteis. Os reservas do Corinthians foram lá e enfrentaram um bom time do Novo Horizontino e a imprensa elogiou demais. E é isso que vamos ver a partir de agora. O corintiano mais adora sofrer. Sabemos sofrer, tem que aprender a sofrer, vai ser assim. Bom, foi um sofrimento mesmo, Vessa. Mas o fato é que ganhou. E agora tá mapeado aí, talvez a melhor campanha. Com chance disso, né? 18 pontos aí em 21, é um jogo que era para acontecer lá na frente, foi colocado agora por causa da pré-Libertadores. O Corinthians tomou um sufocaço no primeiro tempo a ponto de terminar a estatística 16 chutes a gol a 0. Tem um aplicativo, 365 Scores, colocou hoje que desde 2021, nós estamos em 25, o Corinthians não passava o primeiro tempo sem um chute a gol. Foi um jogo contra a Chapecoense na pandemia, em 2021. O Corinthians não deu nenhum chute no gol no primeiro tempo. 4 anos depois, isso voltou a acontecer. E aí coube a Hugo Souza, ele que faz esse pênalti para mim claríssimo. Ele fala que não fez o pênalti, sinceramente, para mim é pênalti claro. E ele faz o pênalti e ele mesmo defende depois e salva o Corinthians. Teve essa bola tirada em cima da hora, teve bola no travessão, teve de tudo. Então é aquelas coisas que nem São Jorge explica como o Corinthians não tomou o gol. No segundo tempo, entra o Romero, melhora já um pouco mais, o Giovani reaparece, que não quer renovar o contrato no meio do ano. O Corinthians tinha afastado ele em outubro do ano passado, ele não era relacionado para uma partida há meses e meses. Como foi sem um monte de gente, levaram ele também participa do gol, dá o cruzamento, o Alex faz o gol. Eu já esperava um Corinthians muita dificuldade, a gente trouxe o time aqui ontem, quase gabaritamos, né? Ele entra com o Pedro Raul e não com o Héctor Hernandes. Eu até achei um pouco contradição da parte dele, né? Porque o Pedro tinha sido cortado de 2 jogos, inclusive do Morumbis. E o Héctor ia para os jogos. Contra o Noroeste, quem entrou um pouquinho foi o Héctor, não o Pedro. E aí o Pedro foi titular. Enfim, achei um pouco de contradição da parte dele. Jogou o menino Jacaré, como a gente mostrou ontem aí, na lateral direita, que nem tinha sido inscrito na Copinha. Jogou o Luiz Eduardo Meia também, que tinha sido reserva na Copinha. E as coisas não aconteceram. Então, os meninos fizeram ali o que a gente achava que ia fazer, muita vontade, muita correria, mas pouca bola no pé, enfim, aquela coisa normal de menino. E os veteranos não ajudaram tanto. Então, era um time bem bagunçado, que sofreu muito, e por aquelas coisas que é difícil explicar mesmo. E o Corinthians, de vez em quando, tem umas vitórias um pouco assim, de não jogar tão bem, é meio parte da história do clube. Acabou 1-0. Vitória importante, são 6 vitórias em 7. Agora são 13 vitórias nos últimos 14 jogos, gente. Isso não é pouca coisa. Corinthians, estou brincando que é o inimigo do empate, né? Não tem empate. São 14 jogos já, até um pouco antes, né? Que eu estou pegando esse recorte, mas acho que o empate último deve ter sido, não sei, até mais tempo isso. Mas são 13 vitórias em 14 jogos. Tem só essa derrota no Majestoso. E é realmente um começo muito maior do que o que vinha acontecendo. Já tem mais pontos do que o ano passado inteiro, dos 12 jogos do ano passado, para se ter uma noção. Classificação encaminhada, agora é só ver com o Mirassol quem vai ser primeiro e segundo. Não é matemático, porque ainda só precisa confirmar ali o Botafogo, aquelas coisas, ele tem mais 7 jogos, ele pode chegar, faz mais 21, enfim, aquela coisa mais burocrática.
Mas é isso, eu acho que é um Corinthians que vai pro derby com vários jogadores ali à disposição. Quem não viajou, quem foi poupado durante o jogo, e eu acho que cumpriu o seu papel de 3 pontos e cuidar de todo mundo pro derby na quinta. Sobre o jogo de ontem, claro, não era nem metade do time que deve jogar, era só uma parte do time que pode jogar na quinta-feira. Nem isso, né? Nem isso, mas a moral é grande. E a torcida mandou um. Quinta-feira é guerra, é quinta-feira. Não, assim, eu não vou entrar nessa história de guerra aí, porque isso aí as pessoas acabam, né, deturpando a coisa. Mas o que eu... esse não é um jogo comum, né? Esse é um jogo, de fato, grande, diferente. É maior que o campeonato, assim como os outros clássicos, né? Agora, é muito difícil para o treinador, né? Porque uma coisa é você colocar 3 caras no time que joga sempre, né? Então, você pega o lateral direito, por exemplo, só falar um de cada setor. Se forem 3 na defesa, já bagunça mais ainda. Agora, você tira um lateral direito, um camisa 8 e um segundo atacante, quer dizer, do lado esquerdo ou centroavante, você, os modelos, as formas como o time está jogando, não altera tanto, entendeu? Porque você vai encaixar uma peça num setor, um jogador em cada setor. E aquilo, se o trabalho estiver sendo bem feito, com um pouco mais de tempo, né? Se o reserva trabalhar bem os processos do time, você sente menos falta. Agora, quando você troca 7, 8, pega um menino que é muito bom, é uma pena o Corinthians perder o Giovani. Esse menino é muito bom jogador, né? Que nem estava ali, não vinha. O outro, Pedro Raul, estava fora, sem ser relacionado, não foi nem pro jogo. A vitória heróica, vamos dizer assim. É ótima a vitória, é maravilhosa. Porque pelo primeiro tempo, né? E mostra um pouquinho porque que o Novo Horizontino não subiu, né? Porque é um time bom, cara. É um time bem organizado. Ganhou do Palmeiras, né? Exato, de virada, 2-1 na Arena Barueri. É um time bom time. A exemplo na Arena Barueri, o primeiro tempo do Novo Horizontino foi muito ruim. O segundo tempo foi melhor, o time melhorou, cresceu, fez a virada. Agora é um pouco essa sanha, né? Essa sequência de jogos. Ela traz... A única coisa boa disso tudo é ganhar. O resto não vale muito. Dá ritmo, pegar um jogador que está sem oportunidade, deixar o cara jogar. Quem sabe agora, na volta lá de Novo Horizonte, alguém conversou com o Giovani, com o empresário dele, falou, não sei o quê, convivência com o grupo. Talvez isso faça diferença. Acho que difícil, ele tem algo já, isso é óbvio, né? Ele não vai abrir mão de ir para lugar nenhum. Então ele já tem algo, já deve ter o pré-contrato, obviamente, assinado com alguém, a gente não sabe o clube, mas também não deve ser nenhum grande player europeu. Deve ser ali aquelas coisas de meio de tabela ou um lugar mais alternativo, mas é aquela coisa, empresário, ganha euro, ganha comissão. Então, mas acho que só a situação financeira do Corinthians pode explicar o jogador, né? Se não for um top alguma coisa, né, de algum lugar. Não acho que é. Ou muito dinheiro, né? Porque ele é bom jogador, gosto dele, sempre gostei. É uma pena o Corinthians perder o Giovani. Mas o que tem aí? O que a gente vê que tá consolidado, né? O goleiro, fazer gol nele não é fácil, né? Ele dá umas passarinhadas às vezes durante o jogo, não sei se vocês já perceberam que ele comete alguns erros assim, daqueles, sabe? Saída de bola, às vezes entrega a bola pro adversário, mas ele é um goleiro muito bom, dá ritmo pros jogadores que não estão atuando, e só, cara, e os 3 pontos. Legal ver a torcida do Corinthians lá, é uma boa pro torcedor, e muita gente que mora na região não consegue vir à Arena, a Neoquímica Arena, muitos talvez até nunca conseguiram vir, então serve para isso, é meio que você levar o circo para lugares onde as pessoas não podem ver. Agora, em termos práticos, né, o Corinthians vai se classificar, possivelmente com a melhor campanha, e desta vez vai fazer provavelmente a final na Neoquímica, onde é quase imbatível. Então, é uma grande vantagem, né? O Campeonato Paulista, o Arnaldo sempre fala sobre isso, mas o São Paulo foi campeão, decidiu no Morumbi, né? Depois foi o Palmeiras, né? 3 vezes? 3 vezes. Decidiu em casa. E perdendo os primeiros jogos, inclusive para o Água Santa, e conseguiu reverter no Allianz. Então, acho que tem tudo isso
que deixa o campeonato um pouco mais interessante. A gente vive disso. A gente vai viver de quinta-feira, depois São Paulo e Palmeiras, da estreia do Neymar, que aí é outra conversa, né? Que é um jogador à parte, né? O que ele está causando nas pessoas é um impacto espetacular, né? Para o Santos, inclusive, né? Que vem da segunda divisão. Acho que foi um tiro certeiro. Se ele vai jogar, é outra história, é outra conversa. Mas valoriza muito o campeonato. Vai ser um campeonato brasileiro muito legal com o Neymar em campo. É uma grande atração, é uma grande estrela. Querendo nós ou não, ainda é o melhor que nós temos em termos técnicos. Vamos ver como que ele está, né? Agora, o campeonato é assim, cara. Ele é rápido, ele é intenso, tem um monte de jogo. Se você é grande, se o time é grande e não ganha, você entra em dificuldade. Muitos times entram até em crise, né? E os pequenos, cara, vivem com essa ilusão de que este dinheiro vai ser suficiente para um ano ou para o segundo ano, né? O que muitos falam, né? Muitos pequenos falam isso, né? O estadual ele é importante, né? É uma premiação, é um valor interessante para manter o clube, né? Então acho que a gente vê muitas vezes muitos criticando ali o fato de existirem os estaduais, querendo ou não, atrapalham pra caramba no desenvolvimento dos jogadores. Demora a temporada, é um começo ali que a torcida cobra bastante, é um título bem irrelevante, para ser bem sincero. A gente sabe muito bem, é claro, quando vence um rival, né, ganha aquela moral, porém poderia não existir o estadual. Porém, se não tem o estadual, muitos pequenos não aguentariam se manter. Os grandes, beleza, se mantém porque tem faturamento alto, torcida, né, venda de camisa, enfim. Isso dá para manter o clube. Porém, muitos pequenos times menores, de menor expressão, é a maior receita que eles têm no ano. Então ajuda esses times a manter a Série B, C e D também dos campeonatos nacionais, né? Então tem essa confusão aí, essa maneira como cada um enxerga, né? Alguns são a favor, outros são contra. Eu confesso que eu acho legal o estadual, é uma maneira de você também ir ao estádio, às vezes o ingresso é mais barato, né? Acho que isso acaba ajudando bastante aqueles que não têm tantas condições a assistirem o seu clube de coração. É isso por enquanto. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Diz o que você acha. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!